dia a gente vive uma fase de cultuar o corpo, cuidar da alimentação, de se cuidar por completo, né? Mas entre todas essas preocupações, às vezes uma fica de lado, ou melhor, muitas vezes, né? A gente esquece o cuidado com os nossos ossos. Eu ia dizer isso, muita gente nem pensa nessa situação, nem pensa nisso, principalmente lá para o futuro, né? Ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma preocupação só para quem está na terceira idade, não. O combate à osteoporose e as doenças relacionadas à nossa estrutura óssea começa desde cedo, na gestação, inclusive, eu diria, né, Adriana? E como hoje é dia do quadro Pergunte ao Doutor, nós trouxemos aqui para o estúdio do Bom Dia a doutora Giovana Ribeiro Gomes, que é PhD em reumatologia e está aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bom Dia, Catarina. Quem está acostumado a nos assistir sabe que pode participar. Se você está ligando pela primeira vez no Bom Dia, você pode enviar a sua pergunta pelo aplicativo de bate-papo. O telefone é o 4891565415. Lembrando que a gente não atende ligação, mande a sua pergunta pelo WhatsApp que a gente repassa para a doutora. E a gente começa querendo saber, doutora, como é possível cuidar dos ossos, né, desde a gestação? Como isso é possível? Então, foi interessante você comentar isso. Eu tive um bebê há pouco tempo e eu cuidei desde a gestação. Né? Então, eu cuidei da minha alimentação desde que eu sabia que estava grávida. Eu ingeri, nós sabemos que a principal fonte de cálcio da nossa dieta são os derivados do leite. Né? Então, eu cuidava da quantidade que eu ingeria de leite, de queijo, de iogurte. Existem alguns grãos bastante ricos em cálcio, como aveia, linhaça, chia. Há ali uma ligação direta com o bebê durante a gestação, então isso é automático, né? Esse cuidado passa para a criança. A maioria das pessoas não sabe, mas a mulher menopausada e a gestante são os indivíduos que mais precisam de aporte de cálcio entre a população. Além da dieta, é importante também ter uma prática de exercícios regular, né? Então, desde a gestação, a criança, principalmente a menina, a adolescente, então, nós fazemos uma poupança de osso, né? Uma poupança para que, especialmente na menopausa, a mulher tenha uma saúde óssea adequada. E nesse momento que se fala muito de alergênicos, tem gente cortando muitos derivados do leite, né? Nesse momento, por exemplo, de uma gestação em que é possível equilibrar isso, é importante ter ressalvas? Isso foi bem importante tu perguntares, porque existe uma doença bem específica, né, que é a intolerância à lactose e intolerância à proteína do leite, mas que existem critérios para fazer diagnóstico. Então, nós primeiro recomendamos, se você sente algum desconforto em ingerir derivados do leite, procurar um médico para fazer o diagnóstico. Se realmente ficar confirmado que você tem um desses problemas, existe uma série de opções para substituir o leite como nós habitualmente ingerimos, né? Existe o leite com pobre lactose, existe o leite de aveia, existe leite de arroz, existe iogurte de soja, existe uma série de opções. Doutora, vai continuar com a gente, nós vamos ampliando essas informações com a sua participação, claro, já ficou, inclusive, bem claro aqui na primeira conversa, o que acontece lá na frente na nossa vida, muitas vezes são reflexos da falta de cuidar de uma vida inteira, inclusive da mãe na hora da gestação, mas tudo isso a gente vai falar mais ao longo do Bom Dia de hoje. 91565415, 48 código da região, pelo WhatsApp, aplicativo de bate-papo, mande a sua pergunta pra gente. Obrigado, doutora, daqui a pouquinho a gente fala mais. Está reforçando o assunto hoje, osteoporose. O nosso quadro Pergunte ao Doutor de hoje está falando sobre os cuidados com os nossos ossos. A gente já falou aqui que essa preocupação, ela deve existir desde a infância e não só na terceira idade, como muita gente pensa. A doutora Giovana Ribeiro Gomes, especialista no assunto, está de volta aqui para responder agora as perguntas dos telespectadores. E muitas chegaram, né? Inclusive lá no comecinho do jornal, a doutora explicou que na gestação dá para a gente cuidar disso, principalmente com alimentação e atividades físicas, né? Vamos para as perguntas do público, então. Sim. Leite desnatado, já que a senhora falou da importância do consumo de leite e derivados, é mais indicado no tratamento e prevenção da osteoporose? O leite, de uma maneira geral, como eu falei, os derivados são uma principal fonte de cálcio. Mas a gente também tem que cuidar do indivíduo como um todo, né? Por isso que a gente muitas vezes recomenda o leite desnatado, porque ele é rico em cálcio e pobre em gordura. Então, a gente está tratando a saúde do osso e não está prejudicando, por exemplo, os níveis de colesterol, de triglicerídeo, que poderia prejudicar o paciente de outra maneira. Então, sim, o leite desnatado é uma excelente indicação para a prevenção de osteoporose. Qual a diferença entre artrose e artrite? Dá para diferenciar pelos sintomas, por exemplo?
Eu vou tentar entender mais ou menos a pergunta, porque a artrose, geralmente, nós médicos, quando a gente fala em artrose, a gente está falando de uma doença em que há degeneração da cartilagem do osso. Eu acho que é nesse sentido que o telespectador está perguntando. E a artrite, na verdade, existem mais de 80 tipos de artrite, né? Artrite reumatoide, o lúpus é considerado uma doença reumatológica também, então, eu acho que é nesse sentido que ela está perguntando. A artrose é uma doença em que há degeneração da cartilagem. E a artrite é um grupo de doenças que a população, em geral, costuma chamar de reumatismo no sangue. Eu acho que é isso que ela está perguntando. Sou a Zenaide, moro no bairro dos Ingleses, em Florianópolis, tenho 50 anos, muita dor nas juntas, né, como a gente fala, inclusive no popular, né, nos ossos, né, ela diz, tem dia que nem pode levantar da cama, né, o que ela pode fazer? Se nós formos parar para pensar, as orientações médicas para grande parte das doenças, elas são muito semelhantes, né? Sim. Se nós formos olhar a prevenção das doenças osteoarticulares, hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas do colesterol, as orientações são muito semelhantes. Então, exercícios regulares, e aí sim, existe todo um estudo da prescrição do exercício. A prescrição do exercício para ti, Adriana, não é a mesma coisa, não é a mesma do Rafael, não é a mesma para mim. Então, a gente avalia se o paciente tem dor articular importante no joelho, nós vamos preferir um exercício que não dê sobrecarga no joelho. Mas, de uma maneira geral, então, exercícios físicos, uma exposição solar no horário adequado para não deixar níveis baixos de vitamina D, uma dieta adequada. E aí, nesse caso, até como ela já está, tu falasse que em torno de 50 e poucos anos, 50 seria anos. Interessante ela fazer uma avaliação nesse caso médica, porque ela diz que a dor é tão importante que ela não consegue nem levantar-se da cama. Então, fazer uma investigação básica para a gente ver se ela não tem uma doença reumatológica. Doutora, muita gente perguntando sobre recomendações relacionadas à dor. Então, para a gente fechar, esses tempos a Globo trouxe uma reportagem, se eu não me engano fui no Globo Repórter, falando que quanto mais parado a gente fica, pior. É verdade? É verdade. O exercício já tem muitos estudos falando, né, sobre a saúde muscular, né, a força muscular na prevenção das quedas, a saúde óssea e todo o controle do perfil metabólico do paciente, né, como a gente falou, nível pressórico, níveis de ácido úrico, níveis de colesterol. Tem que se mexer. É que a tendência é a pessoa achar que está doendo não pode se mexer, né? Exatamente. Quais são os primeiros sintomas? A partir daí tem que procurar um médico, procurar um especialista. A gente está falando em osteoporose? Isso. O problema da osteoporose, ela é muito semelhante, por exemplo, à hipertensão. A gente praticamente não tem sintomas até que aconteça o evento que a gente teria que ter evitado, que é a fratura. Né? Então, por isso que nós falamos que tem que fazer um banco de osso, né? Desde a infância, desde a gestação, ter uma alimentação saudável, exercício, porque a osteoporose é uma doença silenciosa. Quando ela vai dar sintoma, o paciente teve uma fratura. Então, a gente teria que ter trabalhado anos antes para que essa fratura não acontecesse. Sempre na prevenção. Lembrando que a osteoporose é uma doença que tem uma baixa massa óssea e uma baixa qualidade do osso. Então, nós temos que trabalhar para recuperar isso, para que não tenha o sintoma que seria a fratura. Doutora Giovana, a gente recebeu muitas perguntas, muitas delas, casos bem específicos, né, Faraco? Então, a gente vai passar o celular para a doutora continuar respondendo. A gente ouviu o celular apitando ali, inclusive, né? Agora parou de chegar. Não parou de chegar. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado mais uma vez.